Bem-vindo ao podcast Pais em Sintonia. Vamos para mais um tema que tenho certeza que vai te ajudar em casa. Ele acorda a noite toda, não sei mais o que fazer. Clique no link da descrição e tenha noites tranquilas. A fórmula do sono para bebês espera por você. Você já se pegou pensando em como seria bom ter um apoio de verdade para lidar com os perrengues, as alegrias e tudo que ser pai e mãe traz? Para quem busca essa sintonia, apresentamos o canal Pais em Sintonia, um espaço feito para você, onde a gente conversa sobre os desafios e as maravilhas da parentalidade, de forma simples, direta e com muito carinho. A tarefa de educar é, sem dúvida, uma das mais desafiadoras e recompensadoras da vida. E, dentro desse universo, ensinar limites com afeto surge como um pilar fundamental para o desenvolvimento saudável de nossos filhos. Mas como fazer isso na prática, sem cair na armadilha da autoridade excessiva ou da permissividade? A chave está no equilíbrio, na comunicação e, acima de tudo, no amor incondicional. Limites não são prisões ou proibições sem sentido, não são nãos vazios ou castigos arbitrários. Pelo contrário, eles são como cercas de proteção que oferecemos aos nossos filhos, garantindo que se desenvolvam em um ambiente seguro e previsível. Imagine um parquinho. Ele tem cerca, certo? Essas cercas não impedem as crianças de brincar, mas sim as protegem de se machucarem, de saírem correndo para a rua, por exemplo. Com os limites é a mesma coisa. Eles dão estrutura, ajudam a criança a entender o que é esperado dela e a se sentir segura dentro de um ambiente controlado. Para um bebê, o limite de não tocar na tomada é uma proteção vital. Para uma criança maior, entender que não se deve interromper quando os adultos estão conversando ensina sobre respeito e paciência, habilidades essenciais para a vida em sociedade e para o desenvolvimento de boas relações interpessoais. É importante diferenciar limite de punição. A punição, muitas vezes, é reativa, focada em controlar um comportamento no calor do momento, e pode gerar medo e ressentimento. Já o limite é uma regra estabelecida com antecedência, de forma clara e com o objetivo de ensinar, de guiar. Pense na cena clássica da criança que não quer comer. Uma punição seria: se você não comer, vai ficar de castigo. Um limite seria: entendo que você não queira comer agora, mas precisamos respeitar o horário da refeição. Se não comer, não terá sobremesa e só comerá na próxima refeição. Note a diferença no tom e na intenção. O limite foca na consequência natural e lógica da escolha da criança, enquanto a punição foca no castigo imposto. Limites também ensinam sobre as consequências naturais das ações. Se seu filho se recusa a guardar os brinquedos, o limite pode ser que os brinquedos não estarão disponíveis para brincar no dia seguinte. Não é uma punição, é uma consequência direta da escolha de não guardar. Isso ajuda a criança a entender que as ações dela têm impacto e que ela é responsável por elas. É o famoso plantar e colher, mas adaptado para o universo infantil. Essa compreensão precoce da relação causa e efeito é fundamental para o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia, preparando-os para os desafios e decisões da vida adulta. E por falar em responsabilidade, os limites são essenciais para que a criança desenvolva autodisciplina. Quando ela entende o porquê de cada regra, internaliza o comportamento esperado e começa a agir de forma autônoma, sem a necessidade constante de um adulto por perto para policiá-la. Isso é empoderador para a criança e libertador para os pais, pois ela começa a se guiar por seus próprios valores e entendimento. Pense num adolescente que sabe que precisa estudar para ir bem na prova, sem que os pais precisem estar constantemente cobrando. Essa autodisciplina começa a ser construída desde cedo, com a consistência e a clareza dos limites. Porém, para que os limites sejam efetivos, eles precisam ser claros, consistentes e adequados à idade da criança. Não adianta querer que um bebê de 1 ano entenda a importância de não rabiscar a parede se você não oferece alternativas ou não supervisiona de perto. Da mesma forma, um adolescente precisa de limites diferentes de uma criança de 5 anos. As necessidades e compreensões mudam com o tempo. E a consistência é vital. Se hoje você proíbe o doce antes do almoço e amanhã permite, a criança fica confusa e não sabe o que esperar.
Ela vai testar até encontrar o ponto de ruptura, pois a instabilidade gera insegurança. A previsibilidade das regras traz segurança emocional e ajuda a criança a se sentir mais confiante no mundo. Mas como podemos transmitir esses limites de forma que nossos filhos realmente os aceitem e não os vejam como uma imposição arbitrária? A resposta está na forma como nos comunicamos. Não basta dizer "não pode". Para que os limites sejam internalizados e compreendidos, precisamos explicar o porquê de cada regra. Use uma linguagem simples, adequada à idade do seu filho. Não pode colocar o dedo na tomada porque é perigoso, pode dar choque e machucar muito. Não pode sair correndo na rua porque o carro pode vir e machucar você. A explicação clara do risco, da consequência, ajuda a criança a entender a lógica por trás da regra e a perceber que o limite é para sua proteção. É como se estivéssemos dando a eles um manual de instruções para a vida, mas com muito amor e paciência, facilitando a compreensão em vez de apenas ditar ordens. Além disso, a escuta ativa é fundamental. Mesmo ao estabelecer um limite, tente entender o que a criança está sentindo ou querendo. Às vezes, o não dela não é birra, mas uma tentativa de expressar uma necessidade, um cansaço ou até mesmo um desejo legítimo que pode ser adiado. Entendo que você quer assistir mais um desenho, meu amor, mas a hora da tela acabou. Que tal lermos um livro agora ou brincarmos com os seus blocos? Validar o sentimento da criança, entendo que você quer assistir, antes de reafirmar o limite, mas a hora da tela acabou, ajuda a criança a se sentir ouvida e respeitada, mesmo quando o desejo dela não pode ser atendido. Isso fortalece o vínculo e mostra que você se importa com as emoções dela mesmo quando precisa dizer não. A comunicação também envolve o tom de voz e a linguagem corporal. Um tom calmo, firme e amoroso transmite segurança e autoridade, enquanto um grito ou uma expressão de raiva pode gerar medo, ressentimento e até mesmo fazer com que a criança se feche para o diálogo. Lembre-se, somos os modelos para os nossos filhos. Se queremos que eles se comuniquem com respeito, precisamos ser os primeiros a fazer isso. Um olhar de cumplicidade, um abraço ou um toque suave no ombro durante a comunicação do limite pode suavizar a mensagem e torná-la mais receptiva e menos impositiva. Outro ponto importante é usar o eu nas frases. Em vez de "você não obedece", que pode soar como uma acusação, tente "eu me sinto preocupado quando você não me ouve perto da rua". Isso tira o foco da culpa da criança e expressa sua emoção de forma genuína. A criança tende a se conectar mais com a emoção do pai ou da mãe do que com uma acusação direta, facilitando a compreensão e a cooperação. É uma forma de dizer: minha preocupação é por você e pela sua segurança, em vez de "você está me dando trabalho". E por fim, a comunicação eficaz na imposição de limites passa pela coerência. Se um dos pais diz sim e o outro diz não para a mesma coisa, a criança fica confusa, insegura e aprende a negociar com quem é mais permissivo. É crucial que os pais estejam alinhados e se comuniquem entre si sobre os limites e as estratégias de educação. Um fronte unificado, onde pai e mãe agem em conjunto, transmite segurança, previsibilidade e evita brechas para manipulação, fortalecendo a autoridade de ambos. Mas não é só de palavras que vivem os limites. As ações e a forma como os pais se posicionam também são cruciais. Como então podemos ter firmeza sem abrir mão do carinho? É possível ser firme e carinhoso ao mesmo tempo? Sim, é não apenas possível, como essencial para uma educação respeitosa e eficaz. A firmeza não significa rigidez, autoritarismo ou agressividade. Significa manter a sua posição de forma consistente, sem ceder à chantagem emocional, às birras ou à simples insistência. O carilho, por sua vez, mostra à criança que mesmo quando você está dizendo não ou estabelecendo uma regra, o amor por ela continua incondicional, forte e presente. Esse equilíbrio é o que constrói o respeito genuíno e não o medo. É a ponte entre a imposição e o entendimento. Vamos a um exemplo prático. Seu filho, de repente, quer mais um doce antes do jantar, mesmo sabendo que você já estabeleceu a regra de que doces só depois das refeições.
Ele começa a chorar, implorar, talvez até se jogar no chão. Em vez de ceder para evitar o show, você pode se ajoelhar para ficar na altura dele, olhar nos olhos com ternura, mas com convicção em sua voz e dizer: eu sei que você adora doce, meu amor, e entendo que você tá triste por não poder comer agora. É difícil esperar, né? Mas a regra é doce só depois do jantar. Logo, logo teremos o jantar e você pode comer o seu doce. Quer um abraço para passar essa tristeza? Percebe a diferença? Você validou o sentimento dele. Eu sei que você tá triste. Demonstrou empatia. É difícil esperar. Reafirmou o limite de forma clara e sem rodeios, doce só depois do jantar, e ofereceu carinho e acolhimento, que é um abraço. Isso mostra à criança que você a ama, entende a frustração dela, mas que o limite é importante, será mantido e que você está ali para apoiá-la mesmo nos momentos de chateação. É como segurar a mão dela enquanto ela aprende a lidar com a frustração de não ter tudo o que ela quer no momento exato em que ela quer, ensinando resiliência. A firmeza com carinho também envolve a paciência. Educar não é um processo linear e rápido, é uma maratona com muitos altos e baixos. Haverá dias em que a criança testará seus limites repetidas vezes, e a paciência será sua maior aliada. Respirar fundo, manter a calma e reafirmar o limite de forma consistente, sem se deixar levar pela exaustão ou pela raiva, é um ato de amor e de força. Lembre-se que cada vez que você se mantém firme com carinho, você está construindo uma base sólida para a segurança, o entendimento e o autocontrole da criança. Além disso, evite ameaças vazias. Se você não parar de gritar, vamos embora do shopping agora, e depois você não vai, apenas para não criar um escândalo. Isso mina a sua autoridade. Faz com que a criança duvide das suas palavras e ensina que suas promessas e suas ameaças não têm peso. Se você disser que fará algo, faça, mas pense bem antes de prometer alguma coisa, seja uma recompensa ou uma consequência, para que possa cumprir. A credibilidade é um ativo valioso na relação com seu filho e se constrói com a consistência das suas ações e palavras. Último ponto: a consistência é crucial. Se hoje você diz não para o tablet antes de dormir e amanhã, por puro cansaço ou por pressão, você cede, a criança vai aprender que se ela insistir o suficiente, pode conseguir o que quer. A consistência transmite segurança e previsibilidade, fazendo com que a criança entenda que as regras são fixas e confiáveis. Imagina um semáforo que ora funciona, ora não. Ninguém saberia como agir e o caos se instalaria. As regras são os semáforos da vida, guiando as crianças com segurança. E por fim, lembre-se que ser firme com carinho também significa elogiar e reconhecer os comportamentos positivos. Quando a criança segue um limite, mesmo que simples, ou demonstra esforço para fazer isso, reconheça o esforço dela. Parabéns por guardar seus brinquedos, filho. Isso me ajuda muito e deixa a sala organizada. Ou fico feliz que você tenha desligado a TV sem reclamar. Isso mostra que você está crescendo e entendendo as regras. O reforço positivo incentiva a repetição do bom comportamento e mostra que você está atento e valoriza as atitudes dela, criando um ciclo virtuoso. Mas e as frustrações que surgem no processo? Como lidar com elas de forma construtiva, tanto as nossas quanto as dos pequenos? Ah, a frustração! Ela é uma companhia constante na jornada da maternidade e paternidade, tanto para os pais quanto para os filhos. Para as crianças, os limites são muitas vezes a primeira grande fonte de frustração na vida. Não poder comer chocolate antes do almoço, ter que sair do parquinho na hora que a brincadeira está mais divertida, ter que desligar a televisão no meio do desenho favorito. Tudo isso gera uma sensação de não posso, que pode desencadear choro, gritos, birra e até raiva. É um sentimento legítimo e uma parte inevitável do aprendizado da vida, pois o mundo não se adapta sempre aos nossos desejos. Como pais, nosso papel não é eliminar a frustração, o que seria impossível, irrealista e até prejudicial, já que ela é uma professora poderosa de resiliência e adaptação.
mas sim ajudar nossos filhos a lidar com ela de forma saudável e construtiva. Primeiramente, valide o sentimento da criança. Em vez de minimizar ou ignorar, diga algo como: "Eu vejo que você está muito chateado por ter que ir embora do parquinho, meu amor. É realmente difícil ter que parar de brincar quando a gente está se divertindo tanto, né?" Validar não significa concordar ou ceder ao desejo dela, mas sim mostrar que você a entende, que reconhece o que ela está sentindo e que está tudo bem sentir o que ela está sentindo. Essa validação é como um abraço invisível para a emoção dela, que a ajuda a se sentir compreendida e menos sozinha em sua angústia. Depois de validar, ofereça apoio e acolhimento. Um abraço apertado, um carinho na cabeça, um ombro para chorar. Mostrar que você está ali para ela, que a presença é constante e o amor incondicional, mesmo quando ela está sentindo algo negativo ou se comportando de forma desafiadora, é crucial para construir um vínculo de confiança e segurança. É nesse momento que a criança aprende que você é um porto seguro, mesmo quando as coisas não saem como ela quer e o mundo parece injusto. É um aprendizado valioso para a vida. Meus pais estão aqui para mim, mesmo nos momentos difíceis e quando eu estou chateado. Para os pais também, a frustração é real e muito intensa. Ver seu filho chorar inconsolavelmente, se debater, te testar ou simplesmente não colaborar pode ser exaustivo, irritante e, sim, muito frustrante. É completamente normal sentir raiva, cansaço, impaciência e até culpa por não saber como agir. Nesses momentos, é fundamental respirar fundo e se lembrar do seu objetivo maior: ensinar e educar com amor e paciência. Se você sentir que vai explodir, que está perdendo a calma, peça um tempo para si mesmo. Filho, a mamãe precisa de 1 minuto para respirar e pensar. Já volto para conversarmos sobre isso. Não há problema nenhum em se afastar por alguns instantes para se recompor, sair de perto da situação e retornar com mais clareza e serenidade. É muito melhor do que agir no calor da emoção e se arrepender depois, perpetuando ciclos negativos. Cuidar de si mesmo é uma forma de cuidar dos seus filhos. Outra estratégia eficaz é a antecipação. Se você sabe que seu filho terá dificuldade em sair de um lugar ou em encerrar uma atividade, avise-o com antecedência e gradativa. Faltam 10 minutos para irmos embora do parquinho, meu amor. Daqui a 5 minutos aviso de novo, ok? Que tal aproveitar para dar mais um escorregador e um balanço antes de irmos? Isso dá tempo para a criança se preparar para a transição, para finalizar o que está fazendo e para processar a mudança, minimizando a frustração e a resistência. E, por fim, ensine seu filho a expressar a frustração de forma saudável. Em vez de gritar, chorar descontroladamente ou bater, ensine-o a dizer: "Eu tô com raiva", ou "Eu tô triste", ou "Isso me deixou chateado". Ofereça alternativas construtivas para liberar a energia dessa emoção, como correr, pular, amassar uma bolinha de papel, desenhar o que está sentindo ou até mesmo apertar um travesseiro. Mostrar que existem formas adequadas de lidar com sentimentos difíceis é um presente que você dá para a vida toda, um ensinamento que vai muito além dos limites imediatos. Mas a paciência e a validação nem sempre são suficientes, e às vezes as birras surgem com toda a força. Como podemos manejá-las sem perder a cabeça? As temidas birras. Todo pai e mãe já passou ou vai passar por elas. É um rito de passagem na parentalidade. A birra é, na maioria das vezes, uma forma da criança expressar uma frustração avassaladora, uma necessidade que ela ainda não sabe verbalizar, um cansaço extremo ou até uma tentativa de testar os limites que lhe são impostos. É importante entender que a birra não é uma manipulação consciente para te irritar, mas sim um descontrole emocional da criança que ainda não tem as ferramentas para lidar com sentimentos tão grandes. O que fazer? Mantenha a calma. Essa é a regra de ouro.
o alicerce para tudo. Se você perder a calma, a situação vai escalar de forma incontrolável. Respira fundo, conta até 10 ou até 20 se precisar. E lembre-se que é só uma fase do desenvolvimento da criança e que seu filho, naquele momento, precisa de você para ajudá-lo a regular as emoções dele. O seu estado de calma é um farol para a criança no meio da tempestade emocional dela. Aproxime-se e agache. Fique na altura da criança. Olhe nos olhos. Isso demonstra que você está presente, disponível e a trata com respeito, mesmo em meio ao descontrole. Essa conexão física e visual é crucial para que ela se sinta segura. Valide o sentimento sem ceder ao pedido. Eu sei que você está muito bravo agora. É difícil quando a gente não consegue o que quer, né? Repetindo. Validar não é concordar com o comportamento da birra ou ceder ao pedido, mas sim reconhecer a emoção que ela está sentindo. Entendo que você está com raiva porque não pode pegar o tablet. Reafirme o limite com firmeza e poucas palavras. Durante a birra, o cérebro da criança está em modo de sobrevivência, não é capaz de processar informações complexas. Diga a regra de forma simples e direta. Mas o chocolate é só depois do almoço. Essa é a regra. Evite longas explicações, sermões ou argumentos durante a birra. A criança não está em condições de processar muita informação. Ofereça um abraço ou toque físico. Se a criança aceitar, o contato físico pode ser incrivelmente calmante e ajudar na regulação emocional. Se ela se debater ou recusar o toque, apenas permaneça por perto, oferecendo a sua presença e o seu olhar calmo. Ignore o comportamento da birra, mas não a criança. Isso significa não dar plateia para o choro estridente, gritos, se jogar no chão, espernear. Não alimente a birra com a sua atenção excessiva ao comportamento negativo, mas deixe claro que você está ali para ela, no canto, aguardando que ela se acalme. Se a birra for muito intensa ou num lugar público, considere tirar a criança do ambiente para um lugar mais calmo e reservado, onde ela possa se acalmar sem se sentir observada ou envergonhada. Após a birra, converse e reconecte. Quando a criança estiver calma e somente então, converse sobre o ocorrido. Fiquei triste quando você chorou daquele jeito, meu amor, mas entendi que você queria o chocolate. Da próxima vez que sentir raiva, você pode me pedir com a sua voz normal, ou me dar um abraço, ou avisar que precisa de um tempo, ok? Abrace-a e restabeleça a conexão. O que não fazer? Gritar ou ameaçar. Isso só piora a situação, assusta a criança, intensifica o medo e não ensina nada de produtivo sobre o controle emocional. Bater ou usar violência física. A agressão física ensina que a violência é uma forma de resolver problemas e gera medo, não respeito. Além de ser prejudicial à relação, pode ter consequências legais. Ceder à birra. Se você ceder, a criança aprende que a birra é uma ferramenta eficaz para conseguir o que quer e as birras se tornarão mais frequentes, mais intensas e mais difíceis de controlar. Entrar em negociação durante a birra. Não é o momento para discutir, tentar racionalizar ou barganhar com a criança. As regras foram estabelecidas. Ridicularizar ou envergonhar a criança. Olha que feio, todo mundo está te olhando. Que vergonha! Isso mina a autoestima, a confiança da criança e pode gerar traumas emocionais duradouros. Dar sermões intermináveis. Durante a birra, a capacidade de escuta e processamento da criança é praticamente zero. Guarde as explicações e conversas mais longas para depois que ela estiver calma e receptiva. Lidar com birras exige paciência, consistência e muita resiliência dos pais. Mas ao superá-las com afeto e firmeza, pais e filhos fortalecem a relação, aprendem a lidar com as emoções e crescem juntos nesse processo. E por falar em aprender, como podemos tornar o processo de estabelecer limites mais divertido e engajador para a criança?
Pode parecer contraintuitivo à primeira vista, mas envolver as crianças na criação de algumas regras da casa pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa para ensiná-las sobre limites e responsabilidade. Quando a criança participa da elaboração, ela se sente parte do processo, se apropria da regra, entende o seu propósito e, consequentemente, tem muito mais chances de cumpri-la com autonomia e menos resistência. Claro, isso não se aplica a todas as regras, especialmente aquelas relacionadas à segurança, como não mexer no fogão ou não abrir a porta para estranhos, que são inegociáveis e impostas pelos pais. Mas para regras de convívio, rotina, organização e até mesmo tempo de tela, a participação dela faz toda a diferença. Como fazer isso de forma prática e divertida? Para crianças pequenas, você pode oferecer opções limitadas. Por exemplo, na hora de guardar os brinquedos, em vez de um guarde já, que pode soar como uma ordem ditatorial, pergunte: você quer guardar os bonecos primeiro ou os blocos? O que você prefere começar? A criança sente que tem uma escolha, que sua opinião importa, mesmo que o resultado final seja o mesmo, guardar os brinquedos. Essa sensação de autonomia é um grande motivador. Para crianças um pouco maiores, que já conseguem dialogar e expressar suas ideias, vocês podem ter uma reunião de família sobre as regras. Comece com uma pergunta aberta: o que podemos fazer para nossa casa ficar mais organizada, mais tranquila e gostosa para todo mundo viver? Anotem as sugestões de todos, inclusive das crianças. Discutam o porquê de cada regra, qual o benefício dela para a família e quais seriam as consequências naturais e lógicas se elas não fossem cumpridas. Por exemplo, se a regra proposta for não comer no sofá, a consequência pode ser: se cair comida no sofá, a gente limpa junto. Ou, se comer no sofá, ele não poderá ser usado para assistir TV depois. Isso ensina sobre responsabilidade, cooperação e causa e efeito. A criação de um mural de regras com desenhos ou figuras que a própria criança ajude a criar também pode ser muito eficaz e divertido. Para cada regra, um desenho simples ou um pictograma. Isso torna o limite visual, divertido, acessível e serve como um lembrete constante para todos da família. Vocês podem até criar um contrato familiar assinado por todos. O envolvimento da criança se dá ao explicar o benefício da regra para ela, de forma que ela consiga enxergar a vantagem pessoal. Se a gente guardar os brinquedos depois de brincar, a gente não vai tropeçar e se machucar, e no dia seguinte a gente acha tudo rapidinho para brincar de novo. Conectar a regra a um benefício tangível e imediato aumenta a adesão e o senso de propósito, tornando a regra menos abstrata. E lembre-se de que as regras podem ser flexíveis e revisadas conforme a criança cresce, suas necessidades mudam e a dinâmica familiar se transforma. O que funciona para um bebê de 2 anos não funciona para uma criança de 6 ou para um adolescente de 13. Abrir espaço para essa revisão periódica em família mostra à criança que as regras são dinâmicas, que a opinião dela é valorizada e que a família evolui junto. E por falar em valor, qual o valor de dar o exemplo na educação? Pais, mães, avós, tios, cuidadores, somos o espelho de nossos filhos. Mais do que qualquer palavra que proferimos, nossas atitudes ensinam, moldam e inspiram. Se queremos que nossos filhos respeitem limites, que sejam gentis, responsáveis e resilientes, precisamos, antes de tudo, ser modelos de respeito, autodisciplina e dessas qualidades. O poder do exemplo é talvez a ferramenta mais eficaz e silenciosa na educação, um currículo vivido diariamente. Pense comigo. Se você estabelece a regra de que não pode usar o celular durante as refeições, porque esse é um momento de conexão familiar, mas está o tempo todo com o seu celular na mão, respondendo mensagens, deslizando o feed de notícias, que mensagem você está passando? A criança, que é um observador atento e um imitador nato, aprende que a regra existe, mas que ela não precisa ser cumprida por todos, ou que ela pode ser flexibilizada quando convém. Isso mina a sua autoridade, a credibilidade dos limites que você impõe e a importância dos valores que você tenta transmitir.
Ser o exemplo significa praticar o que você prega de forma consistente. Se você pede para seu filho guardar os brinquedos e manter o quarto organizado, guarde suas próprias coisas. Seja um exemplo de organização na sua vida. Se você pede para ele falar por favor e obrigado, use essas palavras com frequência e sinceridade em suas interações. Se você quer que ele lide com a frustração de forma calma e busque soluções, mostre como você lida com as suas próprias frustrações no dia a dia, sem explosões desnecessárias. O exemplo também se estende à forma como você se relaciona com as outras pessoas. Se você é respeitoso com seu parceiro, com os avós, com os amigos, com o caixa do supermercado ou até com desconhecidos, seu filho aprenderá o valor do respeito e da empatia nas relações humanas. Se você demonstra empatia, solidariedade, resiliência diante dos desafios e generosidade, ele também aprenderá a ser empático, solidário, resiliente e generoso. Os valores são absorvidos na vivência diária. Não significa que precisamos ser perfeitos, longe disso. Todos erramos, temos nossos momentos de falha, de impaciência, de cansaço. O importante é reconhecer nossos erros, assumir a responsabilidade por eles e mostrar à criança como lidar com essas falhas de forma construtiva. Filho, a mamãe errou quando gritou com você agora há pouco. Desculpa, eu estava com raiva ou cansada, mas não devia ter gritado. Da próxima vez vou tentar respirar fundo e falar com mais calma. Isso ensina humildade, responsabilidade, a capacidade de se desculpar e a importância de tentar melhorar. O poder do exemplo é sutil, mas extremamente poderoso e duradouro. A criança absorve muito mais pelo que vê e experimenta do que apenas pelo que ouve. E ao ser o limite, o valor e o comportamento que você quer ver em seu filho, você está construindo não apenas um bom comportamento no presente, mas também valores, caráter e a base para uma pessoa íntegra no futuro. Mas e o assunto tempo de tela? Como impor limites em um mundo tão digital e cheio de estímulos? O mundo digital, com seus smartphones, tablets, videogames e redes sociais, trouxe consigo uma infinidade de possibilidades de aprendizado e lazer, mas também novos e complexos desafios para os pais, especialmente no que diz respeito ao tempo de tela. Tablets, celulares, televisores e videogames fazem parte do cotidiano da maioria das crianças e adolescentes desde muito cedo. Como então podemos impor limites saudáveis nesse universo tão sedutor e onipresente, que muitas vezes parece ter uma atração magnética sobre os nossos filhos? Primeiramente, é fundamental que os pais estabeleçam regras claras e visíveis sobre o tempo de tela, adequadas à idade da criança e baseadas em recomendações de especialistas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, sugere que crianças de 0 a 2 anos não tenham exposição a telas. De 2 a 5 anos, limitem-se a 1 hora por dia, e assim por diante. Discuta essas regras em família. Explique o porquê de cada uma delas, impacto no sono, na visão, na interação social, no desenvolvimento cognitivo, e anote-as em um mural ou quadro de avisos, se possível, para que seja um lembrete constante para todos. Além do tempo de uso, é crucial definir o que pode ser assistido, jogado ou acessado. Supervisione o conteúdo, use os controles parentais disponíveis nos dispositivos e plataformas e, mais importante, conversem abertamente sobre o que é apropriado ou não para cada idade e o porquê. Incentive o consumo de conteúdo educativo, criativo e de qualidade, que agregue valor ao desenvolvimento do seu filho, em vez de apenas passar o tempo. Zonas e horários sem tela são excelentes estratégias para promover a desconexão. Proibir o uso de telas durante as refeições familiares e principalmente antes de dormir são exemplos clássicos e muito eficazes. A sala de jantar e os quartos podem ser designados como zonas livres de telas, promovendo a interação familiar, o diálogo e um sono mais tranquilo e reparador, que é essencial para o crescimento e aprendizado. Seja um exemplo também no uso das telas. Essa é uma das partes mais difíceis para muitos pais, mas uma das mais importantes.
Se você quer que seu filho não esteja o tempo todo no celular ou na frente da televisão, tente diminuir o seu uso também, especialmente nos momentos de lazer em família. Crianças aprendem por imitação, e se elas veem você conectado 24 horas por dia, é muito difícil justificar a restrição para eles. Mostre que existem outras formas de se divertir e de se conectar com o mundo. Em vez de apenas proibir e criar um cenário de privação, ofereça alternativas atraentes e diversificadas. Incentive atividades ao ar livre, passeios no parque, leitura de livros impressos, jogos de tabuleiro em família, brincadeiras com amigos, atividades artísticas como desenhar, pintar, modelar e a prática de esportes. O tempo de tela deve ser apenas uma das muitas opções de lazer e entretenimento, e não a principal ou a única. E se a criança resistir, como é muito provável que aconteça, prepare-se para a frustração e releia a sessão sobre lidar com ela. Mantenha firmeza, explique novamente os motivos, as consequências, como se não desligar agora, não terá acesso às telas amanhã, ou o aparelho vai para a gaveta por um tempo. Lembre-se que você está protegendo seu filho e ensinando ele a ter um relacionamento saudável, equilibrado e consciente com a tecnologia, uma habilidade crucial para o mundo em que vivemos. Estabelecer limites no mundo digital não é fácil, é um desafio constante e que exige adaptação, mas é uma batalha que vale a pena. Ao fazer isso, você está investindo na saúde física, mental e emocional dos seus filhos, preparando-os para serem adultos mais equilibrados, críticos e com capacidade de autocontrole diante dos estímulos digitais. E, para finalizar, como podemos ver os limites não apenas como regras, mas como um ato de amor? Muitas vezes a palavra limite pode soar um tanto dura, associada à proibição, à restrição, ao não que corta a liberdade. No entanto, é fundamental que a gente mude essa perspectiva e entenda que, no fundo, estabelecer limites é um dos maiores e mais profundos atos de amor e cuidado que podemos oferecer aos nossos filhos. É através dos limites, impostos com afeto e clareza, que mostramos a eles que nos importamos genuinamente com a sua segurança, o seu bem-estar físico e emocional, o seu desenvolvimento saudável e a sua formação como seres humanos. Quando você diz não pode colocar a mão no fogo, não está apenas proibindo, está protegendo seu filho de uma dor terrível, de um perigo iminente. É um não que significa eu te amo e não quero que você se machuque. Quando você insiste para que ele durma no horário certo, mesmo com choramingos, está zelando pela saúde dele, pelo descanso necessário para o crescimento, para o aprendizado e para a regulação do humor. É um não ao cansaço e um sim ao bem-estar. Quando você pede para que ele compartilhar um brinquedo com um amigo, mesmo que ele não queira na hora, está ensinando empatia, generosidade, a importância de dividir e habilidades sociais que ele levará para a vida toda, para construir relacionamentos saudáveis e significativos. Os limites são uma forma de expressar: eu me importo com você o suficiente para te guiar, para te ensinar o que é certo e o que é errado. Eu te amo o suficiente para te dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso te deixe chateado no momento. Eu confio em você e na sua capacidade de aprender, de se desenvolver e de se tornar uma pessoa melhor, mais autônoma e responsável. É um investimento a longo prazo, com frutos que serão colhidos por toda a vida da criança e que se refletirão na pessoa adulta que ela se tornará. Pense nos limites como os pilares de uma casa sólida e segura. Eles dão estrutura, segurança, suporte e sustentam todo o edifício. Sem eles, a casa desaba. De forma análoga, sem limites, a criança se sente perdida, insegura, sem direção e sem um senso claro do que é esperado dela ou do mundo. Elas precisam da nossa orientação e do nosso amor firme para navegar pelo mundo complexo, entender as expectativas da sociedade e desenvolver seu próprio senso de responsabilidade e moralidade. Além disso, ao impor limites com afeto, você está ensinando seus filhos sobre respeito. Respeito às regras, respeito aos outros, respeito às diferenças
e, fundamentalmente, respeito a si mesmos e a seus próprios corpos e emoções. Eles aprendem que não podem fazer tudo o que querem o tempo todo, que existem consequências para suas ações e que o mundo não gira apenas em torno dos seus desejos. Essa lição é essencial para que se tornem adultos responsáveis, adaptados à sociedade, capazes de conviver harmoniosamente e de respeitar a si e aos outros. Então, da próxima vez que você precisar estabelecer um limite e seu coração apertar, que a culpa tentar te visitar, lembre-se, você não está sendo um vilão ou um pai e mãe chato. Você está sendo um guardião, um guia, um educador amoroso e um pilar de segurança. Você está exercendo seu papel mais precioso, o de amar, cuidar e preparar seu filho para os desafios da vida, capacitando-o para ser uma pessoa feliz, resiliente e bem-sucedida. Ensinar limites é um dos maiores presentes que podemos oferecer aos nossos filhos. É através dessa orientação firme, mas repleta de afeto, que os ajudamos a construir as bases para se tornarem adultos autônomos, responsáveis e emocionalmente saudáveis. É um processo contínuo, sem receitas mágicas, que exige dos pais muita paciência, reflexão e, sobretudo, uma dose imensa de amor incondicional. Quando colocamos um limite, não estamos apenas impedindo algo. Estamos, na verdade, ensinando sobre a vida. Estamos mostrando que existem regras e que elas servem para nos proteger e para nos ajudar a viver em harmonia com os outros. Estamos ensinando que frustrações fazem parte do caminho e que temos capacidade de superá-las. Estamos preparando nossos filhos para lidar com o não que a vida inevitavelmente lhes apresentará no futuro, seja na escola, no trabalho ou nos relacionamentos. Pense no simples ato de ter uma rotina para dormir. Isso não é só sobre o sono, é sobre disciplina, previsibilidade e autocuidado. Ou sobre a importância de compartilhar. Não é só sobre o brinquedo, é sobre empatia e convivência social. As crianças, mesmo sem saber, anseiam por essa estrutura. Os limites claros e consistentes proporcionam segurança e previsibilidade, diminuindo a ansiedade e o sentimento de desamparo. Quando eles sabem o que esperar e quais são as consequências de suas ações, sentem-se mais seguros para explorar o mundo, sabendo que existe um porto seguro para onde retornar. É como um rio que precisa de margens para fluir. Sem elas, ele transborda e se perde. Os limites são as margens que direcionam o fluxo de desenvolvimento de nossos filhos. Portanto, cada não dito com carinho, cada regra explicada com paciência, cada consequência aplicada com firmeza e amor é um tijolo que você adiciona na construção do caráter e da resiliência de seu filho. É um investimento no futuro, na capacidade dele de lidar com os desafios, de se relacionar bem e de encontrar o seu lugar no mundo. É a prova diária de que educar é, acima de tudo, um ato de amor profundo e transformador. Se você se sente desafiado, se busca mais ferramentas e insights para essa jornada, ou se simplesmente quer se conectar com outros pais que estão vivendo realidades semelhantes, o canal Pais em Sintonia é o seu lugar. Venha fazer parte dessa comunidade, onde juntos podemos aprender e crescer. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, visite o nosso canal e confira também o e-book A Fórmula do Sono para Bebês.